Eric e Matthew, perdão que transforma estranhos em irmãos. Eric Fitzgerald, um pastor de jovens de uma igreja na Geórgia, nos Estados Unidos, acordou certa manhã com a notícia de que o carro de sua esposa foi atingido de frente por um bombeiro que adormeceu ao volante enquanto voltava para casa no final de um turno de 24 horas de trabalho. Eric e sua esposa June estavam esperando a chegada de um novo bebê. June estava grávida de 7 meses. Faith, a filha do casal de 1 ano e 7 meses, estava no carro com a mãe. Assim que recebeu a notícia, Eric foi para o hospital, próximo de sua casa, e foi recebido por um conselheiro de luto que compartilhou a notícia devastadora sobre sua esposa de 30 anos. June havia morrido instantaneamente no local do acidente, e o bebê em seu ventre também não havia sobrevivido. Poucos minutos depois, Eric entrou no quarto onde a sua filha de 19 meses estava e foi até a cama da criança. Ela rapidamente estendeu os bracinhos para ele e foi para o seu colo e adormeceu profundamente. Eric ficou grato porque não precisava fingir que estava tudo bem. Ele estava destruído com essa situação. Em outro quarto, no mesmo hospital, estava Matthew, um bombeiro paramédico novato. Tinha saído do seu turno de 24 horas de trabalho. Naquele dia específico, ele não havia dormido nada. Estava dirigindo em direção à sua casa. Foi uma fração de 3 a 4 segundos, quando ele acordou com o barulho de uma forte pancada e de vidros quebrando. No quarto de Matthew havia um policial que estava tendo uma conversa diferente e difícil, mas igualmente trágica. Ele disse a Matthew que a mulher no carro não havia sobrevivido e disse a ele que ela estava grávida de 7 meses e o bebê também não sobreviveu. A notícia deixou Matthew desesperado. Ele deveria estar ajudando em casos como esse. Afinal, ele é um bombeiro paramédico que trabalha nessas situações trágicas e não deveria estar causando essas situações. O caso foi para julgamento e os promotores abordaram Eric para ver se ele queria que eles buscassem a sentença máxima para Matthew. Mas o pai, recém-viúvo, sentiu que vidas suficientes haviam sido destruídas. Ele também reconheceu ali uma oportunidade de praticar o perdão sobre o qual ele frequentemente pregava. Eric implorou por uma sentença branda para que Matthew pudesse evitar a prisão, e ele acabou recebendo apenas serviços comunitários e uma multa. Eu me lembrei de alguém ter dito isso em um sermão. Em um momento em que a tragédia acontece ou até mesmo machuca, aí há a oportunidade de demonstrar graça ou de exigir vingança, disse Eric. Aqui estava a oportunidade em que eu poderia fazer isso, e eu escolhi demonstrar graça. Os 2 homens que nunca se falaram durante o processo judicial não se encontraram até o aniversário de 2 anos da morte de June. Matthew tinha ido até uma loja para comprar um cartão de condolências para enviar para Eric. Foi aí que ele viu Eric saindo do mercado e caminhando em direção ao seu caminhão. Ele ficou muito emocionado e começou a chorar. Então Eric, vendo Matthew, simplesmente caminhou em direção a ele e o abraçou. O abraço foi a melhor maneira que Eric encontrou de dizer tudo sem palavras. Depois de abraçá-lo, Eric disse a ele que o havia perdoado. Naquele momento, Matthew sentiu como se toneladas tivessem saído de suas costas. O abraço e aquelas palavras mudaram a vida de Eric completamente. Naquele dia, eles conversaram por 2 horas. Então Eric disse a Matthew que sentia no seu espírito que ele deveria continuar se relacionando com ele. Matthew disse que também teve esse mesmo sentimento, como se ali eles de alguma forma tivessem se conectado instantaneamente. A conversa evoluiu naturalmente. Eles falaram de suas vidas, o que estava acontecendo, e Eric falou para Matthew: não deixe que o que aconteceu defina quem você é. Aquele dia e aquela conversa trouxe alívio e esperança para o coração de Matthew. Ele sentiu que tudo iria ficar bem. Daquele dia em diante, eles continuaram a se encontrar, e isso levou a uma amizade que continua até os dias de hoje.
2 anos de culpa e pressão saíram dos ombros de Matthew, que ainda chora ao lembrar daquele encontro uma década depois. Eles acreditam que suas conversas foram a chave para se curarem da perda e da dor. Com o passar dos anos, a amizade deles se aprofundou. Matthew conheceu a filha de Eric, Faith, agora com 12 anos. Matthew eventualmente se casou e teve seus próprios filhos. Eric, com 42 anos, mudou para a Flórida, mas os 2 homens permanecem próximos, frequentemente passando tempo juntos durante as férias. Se tornaram como irmãos e se divertem em família. Os seus filhos brincam juntos. Só de ver Faith segurando meus filhos, isso coloca um sorriso no meu rosto, disse Matthew. Às vezes ainda dói, mas é nossa história junto. Isso me lembra que há graça e esperança. Embora Matthew saiba que Eric o perdoou, ele ainda continua a viver com um certo sentimento de culpa e tem uma certa dificuldade de perdoar a si mesmo. Ambos os homens veem sua amizade como um sinal de Deus. Eric casou novamente e teve outra criança com sua nova esposa. O bebê nasceu na mesma data prevista que o bebê dele de junho nasceria. Eric pratica o que ele prega e levou a sua filha a escolher o amor ao invés da raiva. Ela tem um bom relacionamento com Matthew, que a trata como se fosse seu tio. Quando ela fala da morte da mãe, fala de uma maneira que as pessoas não vejam Matthew como uma pessoa má, porque para ela ele não é. Ele cometeu um erro, mas esse erro não define quem ele é. June está no céu e um dia todos nós vamos estar juntos, disse Eric. Deus é um grande Deus e acredito que esse vai ser um grande dia. O que podemos aprender com essa história? Matthew, apesar de ter recebido o perdão, ainda sente que não conseguiu perdoar a si mesmo. Você vive algo semelhante ou conhece alguém nessa situação? Na história passada, também falamos sobre isso, sobre a importância de se perdoar, já que Jesus nos perdoou. Ore por isso, coloque sua vida diante de Deus. Ore por pessoas que estão passando por situações difíceis de perder entes queridos como Eric. Ore por pessoas que causaram essas perdas para que se arrependam e encontrem perdão, assim como Matthew encontrou. Você ouviu Conectando Histórias. Você está sendo abençoada com essas histórias? Conte essa história para alguém durante essa semana. Compartilhe o link com outras pessoas, inscreva-se, comente e clique no botão de curtir para que mais pessoas possam ouvir essas histórias e serem abençoadas assim como você.